Amém, irmãos. Boa noite a todos, a paz de Jesus para todos. Amém. Eu quero dizer para você que você não está aqui em vão, não é por acaso. Também quero dizer para você que não ia pregar hoje. Quem pregava hoje era a missionária Zelene, que hoje o Gustavo não está bem, então ela teve que levar no médico. Né? Então, uma onda de gripe por aí, tosse, né? Gripe, então as pessoas estão passando mal. A nossa bispa, a nossa pastora está doente também com tosse, por isso que ela não está aqui hoje. Amém? Mas quero dizer que Jesus está aqui. Aleluia! Ele é mais importante que todos nós. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Eita Deus! A palavra do Senhor, ela vai e volta no vosso coração, irmãos. Vamos ver? Em Cesareia havia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Aqui, por favor. Piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. O qual, fixando os olhos nele, e muito aterrorizado, disse: Que é, Senhor? E disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para memórias diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Pode se sentar, irmãos. Aleluia! Aleluia! Deus! Aqui está contando a história de um homem que fazia boas obras. Né? Para quem já estudou sobre esse texto, ou veio na escola bíblica, sabemos que o Cornélio era um centurião romano. Ele não era judeu, era um romano, centurião porque ele tomava conta de 100 soldados, centurião, 100 soldados, e ele era um homem bom, e ele fazia boas obras. E assim que ele fazia as boas obras, ele orava a Deus. Né? Não Deus romano, mas Deus judeu. Né? Deus não tem nacionalidade, não, mas Jesus nasceu, né, em Israel. Jesus era judeu, é judeu, né? Vamos dizer assim. Então ele orava para Deus, um Deus. Aí apareceu um anjo para ele. Se aproximou dele. Imagina só a cena. Né? Aí fazia boas obras, fazia todas as coisas. O anjo aparece para ele e fala, aproximou-se dele. Cornélio, versículo 4, fixando os olhos nele, possuído de temor, perguntou: O que é, Senhor? O anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Então, irmãos, Deus estava vendo o que ele fazia, certo? Deus está vendo também o que nós fazemos, irmão. Mesmo que a resposta não chegou ainda, você não pode parar. Mesmo que você continue fazendo a boa obra, porque Deus estava vendo. Mas no momento certo, na hora certa, Deus mandou um anjo lá. Amém? E a Bíblia diz que Deus, Ele manda hoje a nosso favor. Deus, Ele é Deus. Ele é soberano. Não é no nosso tempo, é no tempo dele. O que nós temos que fazer? Plantar. Vai falar daqui da oferta. Nós temos que plantar. Porque se você não plantar, você não vai colher. Então, tem que plantar tudo que você acha que é bom, né? Fazer o bem, plantar as coisas boas. Você vê muitas pessoas colhendo, irmãos, coisas que elas mesmas plantaram. Então, tem também coisas ruins, também coisas boas. Né? Tem pessoas que plantaram coisas ruins, vão colher coisas ruins. Pessoas que plantaram coisas boas, vão colher coisas boas. Mas o anjo apareceu para ele e falou que Deus estava vendo. Sim, agora envia a mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Então, o nome do Simão era Pedro, era Simão, desculpa. E Jesus pôs o nome dele de Pedro, né? Pedra, pequena pedra. Amém? Então, para quem não sabia disso, o nome dele era Simão. E Jesus colocou o nome dele de Pedro, porque pequena pedra, disse assim: sobre essa pedra ficaria minha igreja. Não é sobre Pedro, é sobre ele mesmo, sobre a pedra. Jesus falou que ele era a pedra, né? Ele era a pedra angular. Mas vamos aí.
Versículo 6. Ele está hospedado com Simão, o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. 7. Logo que retirou-os, o anjo lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam ao seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Então veja bem, ele fazia boas obras, o anjo apareceu para ele, mas o anjo não fez nada. O anjo podia falar para ele: a partir de hoje você vai estar, Deus vai fazer as coisas para você, você vai receber todas as bênçãos, você vai ter vitória. Manda chamar Pedro. Quem era Pedro? Igreja, quem era Pedro? Pedro era o que de Jesus? Sim. Ele era um apóstolo, né? Ele tinha autoridade espiritual. Por isso que o anjo mandou chamar ele. Amém? Aí você pensa assim: pastor, mas era o Pedro, né? Simão Pedro. E muitas vezes Deus manda chamar você. Aí você fala: como? Estou preparado. Olha, a luta está grande, pastor. Deus quer usar você. Amém? E Deus conhece o seu nome. Você pode estar pensando aqui: poxa, mas Deus nem me conhece. Ao contrário. Hoje você não está aqui por acaso. Você não veio aqui por acaso. Né? Você veio aqui porque Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra. Porque eu nem ia pregar hoje. Era eu que ia pregar hoje. Então, você vê como Deus trabalha. Né? Deus quer usar você. Deus conhece o seu nome. Você sabia disso? Você sabia que você é escolhido dentro da sua mãe? Pastor, mas quanta luta eu passei na minha vida e passo, aconteceu isso, aquilo na minha vida. Não é escolhido, irmão. Todo escolhido passa por isso. Todo escolhido passa por isso. Né? Rejeição, abandono. Aí, ao contrário, a gente pensa assim que Deus não nos ama, né? Ele não nos abandonou. Mas, onde você tem mais luta, onde Deus vai mais te usar. Olha essa luta. Onde Deus vai usar mais você, é onde você tem mais luta. Porque é ali que você vai saber lidar com aquela situação, porque você já passou por aquilo várias vezes. Amém? Deus quer usar você. Manda chamar Pedro. Olha só, 7. Logo se retirou, o anjo lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso. Prestou atenção? 2 domésticos, 2 serventes dele, 2 pessoas que trabalhavam com ele na casa dele, talvez, e um soldado piedoso. O que é um soldado piedoso? Uma pessoa que é boa no coração, né? Uma pessoa que faz o bem. Então era um soldado piedoso. E chamou ele para que ele fosse fazer a obra. Então eles foram em 3, né? E não foram em 2, nem em 1, foram em 3 pessoas. Então quando você for fazer a obra, não vai sozinho, vai em 2, vai em 3. Amém? 9, versículo 9. No dia seguinte, indo eles no caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Para quem vem na escola bíblica, sabe que a hora sexta, né? A Bíblia fala da hora sexta. Que hora que é a hora sexta? O horário judeu tinha, na verdade, 12 horas. Então começava às 6 horas da manhã. Eu só fazia a conta: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hora sexta era meio-dia. Amém? Ó, então ele subiu na hora, era meio-dia. Imagina meio-dia, né? Estando com fome, quis comer. Mas enquanto ele preparava uma comida, sobreveio um êxtase. Ele teve uma visão. Ele olhou com o olho aberto, ele teve uma visão. E ele viu o quê? Versículo 11. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixo da terra pelas 4 pontas. 12. Contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Então ele teve uma visão, meio-dia. Imagina só, você podia pensar: não, é porque ele olhou para o sol, né? Você olha para o sol, você fica meio cego, né? Já fez isso? Quando a gente é criança, a gente olha para o sol, né? A mãe da gente fala assim: não olha para o sol, faz mal. O que a gente faz? Olhar para o sol. Aí fica tudo branco, você não vê nada. Mas aqui não, aqui ele teve uma visão e viu um lençol descendo. Teve um êxtase, uma visão, né? Deus dá dons, irmãos. Talvez você tenha dom, né? Talvez você tenha assustado com os dons que Deus te deu. Tem pessoas que têm visão, pessoas que ouvem vozes, pessoas que ouvem a voz de Deus, e
tem a voz que não é de Deus, tem visão de Deus, tem visão que não é de Deus, né? Coisas boas, coisas ruins. Som, que nem a irmã falou agora, né? A funcionária falou, às vezes você vai num lugar, começa a te arrepiar tudo, você se sente mal, você quer ir embora rapidinho, né? Às vezes você chega num lugar, você sente paz, você conversa com uma pessoa, você sente paz. Tem pessoa que você não tem paz conversando com ela, chega perto dela, começa a ficar tudo arrepiando, tudo, e você fala, né? É estranho, começa a arrepiar até o cabelo, assim, né? Já passou por isso? Levanta a mão aí que já passou por isso. Tá vendo? Nós somos falhando. Deus dá dom, irmãos, para nós. Nós temos que saber usar esses dons. Amém? O Pedro teve uma visão. Então descia um lençol com todo tipo de animais. 12. Contendo toda a sorte de quadrúpedes, quatro patas, répteis da terra e aves do céu. Então, o que acontece? Para o judeu, isso aqui era impuro. Lá você for na lei Levítico lá, e a lei, tem animais que eram impuros, que ele não podia nem tocar, nem comer. E o Pedro era judeu, seguia a lei. Por que eu estou falando isso? Porque mais tarde, mais para frente, nós vamos ver algumas coisas aqui. 13. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Se era uma visão espiritual, como é que ele ia matar e comer? O que Deus estava falando para ele? Mais para frente. Deixa de ser religioso. Deus está falando para você, deixa de ser religioso. Né? Deixa de ficar jogando as pessoas pela aparência dela. Você vê, hoje eu não ia pregar. Se eu fosse pregar, eu não estaria com essa roupa. Eu teria cortado a barba. Estaria não de tênis, mas de outra roupa. Eu ia ficar na porta hoje. Mas se você for religioso, você vai falar assim: será que Deus usa? Será que aquele cara é pastor mesmo? Calçadinho, de tênis, barbudo. Deus, quebrando a sua religiosidade. Deus usa quem Ele quer. Usa quem Ele quer. Do jeito que Ele quer. Ele conhece, a Bíblia diz que Ele olha a intenção do coração. Ele não olha a aparência. Lembra dos irmãos de Davi que foram lá? Esse vai ser no céu, porque o cara era tão bonitão. Aí o Senhor falou para ele: não, Samuel, eu não olho como homem dele, eu olho o coração. Então, por que Deus escolheu? Porque Ele viu o seu coração, a intenção do seu coração. Perfeito você não é, eu também não sou. Mas Ele sabe a intenção do seu coração. Amém? Vamos lá, para quebrar a religiosidade. 14. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma imunda. 15. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideras comum. 16. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido no céu. Deus falou para ele: olha, o que eu purifiquei, você não acha? Né? Não julgue imundo o que eu purifiquei. Não julgue as pessoas que eu chamei. Não julgue ninguém achando que você é o juiz. Cuidado, porque Deus usa quem Ele quer. E Deus chamou todos nós para servir Ele. Então eu quero que você entenda uma coisa: as pessoas hoje querem guardar a lei. Então o Pedro era judeu e guardava a lei. Aí Deus falou para ele: ó, eu purifiquei já esses animais aí. Mata e come. Quer dizer, aí nós vamos entender o que são os animais mais para frente. Mas eu quero dizer assim: o Pedro é religioso, ele era judeu religioso, né? Talvez você já conviveu com alguém que seja religioso. A pessoa, moleque que usa calça comprida não é de Deus. Já ouviu isso? Né? Não, moleque que usa brinco, batom. Religiosidade, não. Isso aí é só é jugo. Um jugo que a pessoa coloca na outra pessoa e ela mesma, às vezes, não consegue carregar o jugo. Então, irmãos, não julgue ninguém pela aparência, por nada. Porque quem transforma a nossa vida é o Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo que transforma, ninguém transforma ninguém. Se o Espírito Santo tocar no seu coração para você largar determinada coisa, você larga. Porque é Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Então não julgue ninguém. Mas será que Deus usa fulano? Será que ele é mesmo desse jeito? Será que ela é crente? Será que não é? Irmãos, deixa Deus trabalhar. Não julgue você, ninguém. Amém? Interessa que Jesus falou assim: aquele que não ajunta, espalha.
Então, se está junto com você na fé, glória a Deus, aleluia, vamos fazer algo de Deus. Né? Se Deus falou para você não usar, é você que vai para usar. Amém? Então não vai querer passar as pessoas de vida só para você, para outra pessoa. Ele falou para você não fazer, então não faça. Amém? Vamos seguir. Olha só, 17. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Olha como Deus trabalha, irmãos. Deus mandou ele sair de lá, o anjo apareceu, vai na casa de Pedro. Aí ele tem a visão, olha como Deus trabalha. Fez a visão com Pedro. Quando ele está lá perplexo pensando, aí ele bate na porta. Quem era o alemão impuro? Eram pessoas que não eram judeus. Era o Cornélio, porque ele era romano. Amém? Aí você chega assim e fala assim, né, como eu já vi várias vezes. Ah, Deus mandou fazer tal coisa. Ou falar tal coisa para você, ou você vai me dar tal coisa. Né? Você já ter visto isso. Mas se Deus não falou com você, Deus falou com ele primeiro, mandou ele e deu visão para Pedro. Se Deus não deu uma visão para você, Deus não falou nada para você, como é que foi Deus que mandou? Cuidado, irmão. Cuidado, eu falo aqui dos falsos profetas. Cuidado. Né? Os falsos profetas, irmãos, às vezes falam coisa que Deus não mandou ele fazer, mas ele é falso. Agora os verdadeiros não. Se Deus mandou você fazer qualquer coisa, ele vai falar primeiro com você. E vai confirmar com a pessoa que vai chegar e vai falar: ó, Deus mandou falar para você, ou fazer tal coisa, né? Ou te dar tal coisa, ou pedir tal coisa. Aí você vai saber que é Deus. Cuidado, irmãos, cuidado, porque tem muito falso profeta. Então você tem que sentir paz. A Bíblia diz assim que a paz de Cristo seja nosso árbitro. O que é o árbitro? Juiz. A paz de Cristo. Se você não tem paz, não faça. Mas Deus mandou. Mas se Deus falou com você, ele falou comigo. Estranho, né? Vocês não acham? Cuidado. 18. Chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, o sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito. Ó, Espírito com letra maiúscula. Quem é o Espírito? O Espírito Santo. Tá? O Espírito Santo, para quem não sabe, ele fala. Ele fala. Aí você vai falar para mim: eu nunca ouvi a voz do Espírito Santo. Então pede para ele que ele vai falar para você. Ele fala no nosso coração, ele fala no nosso ouvido, voz audível ele fala. Sabe quando é que Deus fala comigo com você em voz audível? Quando a gente está fazendo uma coisa que não vai agradar ele. Ele já falou, já usou, já falou uma palavra, e a gente está lá teimando ali, ele mesmo vem e fala com você. Ou a bênção está chegando, ou é para você mudar o caminho. Né? Aí você vai pensar assim que você está maluco. E se ouve a sua própria voz falando com você, aí você fala: estou ficando maluco. Estou louco, tá vendo? Minha voz falar comigo, mas não é uma coisa assim, né? Simples. Não. O Espírito Santo fala. Quem tem o Espírito Santo? Quem aceitou Jesus. Todos nós temos o Espírito Santo. Agora, dom do Espírito Santo é outra coisa. Os dons são outra coisa. Agora, o Espírito Santo está habitando cada um de nós que aceitou Jesus. Quem aceitou Jesus tem o Espírito Santo. Amém? E ele fala, que eu falei anteriormente: ele convence do pecado, justiça e juízo. Ninguém precisa falar para você se você precisa deixar de fazer ou fazer. O Espírito Santo vai te convencendo daquilo que aquilo não é bom para você. Você vai largando, até o dia que você se sente mais forte. Então é interessante, né? Vou dar um exemplo para vocês, né? A bebida, né? Para quem bebia, o cigarro, as companhias lá, a farra, o baile, essas coisas todas aí. Né? Deus vai tirando de você no meio daquele meio, vai te limpando, e você, quando olha para trás, você olha para trás e fala: interessante, eu não sinto mais falta. Não faz mais esse efeito na minha vida. Isso agora eu vou buscar Deus. Quero só servir a Deus, porque aí onde as pessoas falam: ficou bitolado, agora só quer saber de igreja, porque quando você chega na igreja, Deus fala com você. Né? Ele fala uma coisa com você na sua casa, você chega na igreja e confirma com alguém, no louvor, na palavra, você fala: olha, Deus falou comigo hoje isso aí. Eu senti de falar tal coisa e a pessoa vem e fala. Né? O Espírito Santo confirmando a palavra dele. Vamos botar aqui, 19. Vou ler de novo. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse o Espírito: estavam aí 2 homens que te procuram. 20. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. O Espírito Santo fala ou fala? Fala com o Pedro aqui, ó.
Foi eu que mandei. Quando é de Deus, irmão, você sente paz. Pode ser um puxão de orelha. Deus usa alguém para te dar um puxão de orelha, mas você fala, é de Deus, eu estou sentindo paz. Tem que mudar mesmo, é verdade. Realmente é verdade. Pode ser bênção também, né? Amém? Enquanto Pedro, João 21, descendo Pedro para junto dos homens, disse: Aqui me tendes, sou eu a quem buscais? Aqui viestes. 22. Então disseram: O centurião Cornélio, homem reto, temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judeia, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Cornélio dava esmola, orava a Deus, Deus ouvia, mas faltava alguma coisa ainda na vida dele. Ele precisava ouvir a palavra. Você entendeu que você precisa ouvir a palavra? Você entendeu que você precisa ouvir a palavra de Deus? A palavra de Deus, ela vai e volta vazia, ela é viva. Então muitas vezes nós estamos fracos. Pastor, eu estou fraca. Pega uma pregação, vai ler a Bíblia. Você vai se fortalecer espiritualmente. Na luta, irmãos, nós temos que buscar Deus na vitória e na luta, na tristeza, todo tempo. Deus é bom todo tempo. Nós é que colocamos obstáculos, colocamos barreiras para servir a Deus. Tá tudo bem, glória a Deus, aleluia. Aí começa a luta, começa a prova, aí você fala: não tenho vontade de ler a Bíblia. Ao contrário, agora você tem que ler a Bíblia, porque Deus vai te confortar, vai falar com você. Amém? Aí, pastor, não entendo nada. Pede para o Espírito Santo te ensinar. Foi ele que inspirou os homens a escrever a Bíblia. Ele vai te inspirar também a você aprender a palavra dele. Você abre assim um texto, irmão, aquele texto parece que abre assim a sua mente. Você abre assim: olha que tremendo isso aqui. Olha, aí você vai para o fundo ali, o Espírito Santo vai te mostrando as coisas. Então, preste atenção. Disseram ao centurião Cornélio, homem reto, temente a Deus, tendo bom testemunho de toda a nação judaica. Prestou atenção nisso? Os judeus tratavam bem ele, consideravam ele bem, porque ele fazia boas obras, orava a Deus. Olha, o judeu gostar de alguém, ainda mais quem estava, eles eram escravos, dos romanos, imagina só. Os judeus gostavam dele, porque ele fazia boa obra. Ele era um bom centurião, um homem que tinha um coração bom. Amém? Foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as suas palavras. 23. Pedro vai com eles. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia 24, no dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. E aconteceu que, indo Pedro entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, adorou. Olha só, ele sabia quem era o Pedro. Ele chamou quem para ficar na casa dele? Os amigos. Ele não chamou qualquer um para entrar na casa dele, para ouvir a palavra de Pedro. Chamou os amigos íntimos. Cuidado com quem você anda. Cuidado com quem você anda. Nem todo mundo é seu amigo, tá? Tem amigo que você dentro do buraco e está lá achando: vem que eu te ajudo. Estou fazendo você entender. Vem que eu te ajudo. Aí se dá na mão, mas na verdade ele quer que você fique ali, porque ele está acima de você, superior a você. Fala: você está fazendo o quê? Vem, eu te dou a mão, mas eu puxo. Deixa você lá, para que ele seja superior a você. Ele diz que é seu amigo. Cuidado com as pessoas que você se abre, com o que você fala. Cuidado. Foi louvado aqui, você tem que abrir a porta do seu quarto, fechar a porta do seu quarto, ajoelhar e falar com o Pai secreto. Tem coisa que você não tem que falar para ninguém, só para Deus. E ele vai chorar. Se você tiver vontade de chorar, chora. Quem chora para Deus tem resposta de louvor. Às vezes você fica falando para as pessoas estão aí gostando que você está sofrendo. Você não sabe o que eu estou passando. A pessoa: coitada, você, o mundo dela está assim bem feito. Bem feito. E você achando que é sua amiga, Cuidado. Ele chamou quem? Os íntimos. Amigos íntimos.
Amigos íntimos, irmão, eu vou falar uma coisa para você. Na minha vida não enche uma mão de amigo. Fala assim, fulano é meu amigo. Não é. A pessoa é sua amiga quando você está na prova, ela está com você. Quer ver? A pessoa é sua amiga quando você está fazendo alguma coisa errada, ela vai lá chamar a sua atenção. Fulano, você não está vendo, você está errado. Fulano, você está errado. Você fala, mas você é meu pai, né? Mas eu sou seu amigo. Eu sou seu irmão. Eu quero ver o seu bem. Tem que mudar. Não faz isso não, faz aquilo não. Esse é amigo. Agora, se a pessoa está vendo você cair no buraco e está batendo nas suas costas, não, é assim mesmo, você tem razão. Você acha que esse é amigo? Não é? Cuidado. Amém? Encontro. Ele era tão bom esse homem que ele prostrou-se ao pé de Pedro. Sabe o que é se prostrar ao pé da pessoa? Ele ajoelhou para adorar o Pedro. Olha como ele era bom, né? Coração puro. Sabe quem é esse homem, irmão? Ele comandava 100 soldados. Ele era um líder. E ele tinha humildade. Quantas pessoas você conhece que não tem humildade? A pessoa sua amiga hoje. Amanhã na empresa ela subiu de cargo. Já era. Ela quer pisar em você. Você fala, poxa, mas fulano era meu amigo, era minha amiga. Nunca foi. Né? A pessoa compra algum bem lá em Beirute, o seu já quer se aparecer. Aí põe lá no Facebook, põe não sei aonde, e fica, você viu? Tal coisa que eu comprei, só para te humilhar, só porque você não tem. Isso não é amigo. Amém? Amigo é aquele que se alegra com você e chora com você. Esse é amigo. Amém? Cuidado, irmãos. Deus está falando bastante sobre amizade. 26. Mas Pedro levantou dizendo, ergue-te, que eu também sou homem. O que o Pedro podia fazer? Não, eu vejo Jesus, eu sou um dos apóstolos de Jesus. Né? Não, ele falou assim, levanta, eu também sou homem que nem você. Nós não temos que adorar homem, temos que adorar Jesus. Se você adorar um homem, né, você está em pecado, porque isso é pecado para Deus. A única glória, a honra, a adoração é para Ele. Ele tem toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Cuidado com as pessoas que ficam te elogiando muito. Nossa, seu cabelo é lindo. Nossa, se eu tivesse sua altura, pelo amor de Deus, sua família, seu filho é lindo, seu marido, nossa, meu Deus, cuidado. Cuidado, irmãos. Se eu tivesse emprego que nem o seu, nossa, quanto você ganha lá? E você vai capar ainda, quanto ganha? Fala, ganho bem, dá para viver. Mas quanto você ganha? Dá para viver. Por que a pessoa quer saber o seu salário? Por quê? Cuidado, irmão. Cuidado. Deus está revelando aqui, ó. Cuidado. Amém? Então, irmãos, cuidado com quem você anda, com quem você fala, com quem você se abre. Cuidado na sua empresa, cuidado na família. Você sabia que às vezes na nossa família a gente não pode falar as coisas, às vezes? Na sua casa, às vezes você não pode falar as coisas. Né? Então tem que tomar muito cuidado. Dependendo do jeito que você fala, a pessoa acha que você está querendo humilhar ela. E não é. Né? Irmãos, mãe, pai, cuidado. Em vez da pessoa se alegrar, né, que você está bem, às vezes a pessoa não gosta. Estou exagerando? Família de Jesus. Quem era o queridinho da mãe dele? Os irmãos dele gostavam dele? Estou falando, na família de Jesus tinha isso. Porque ele era filho de Deus. Eles não gostavam dele. Até que ele morreu e ressuscitou, aí eles começaram a ver que realmente era Deus. Aí o Tiago, que era um dos irmãos dele, virou um apóstolo, né? Como o Tiago está na Bíblia aqui. E aí por diante. Então, irmãos, é assim. Não quer dizer que você está bem, que as pessoas vão te bater palma para você e vão gostar do que você está bem. Cuidado. Bom, outra coisa que Deus estava pensando muito nisso. Vou falar de novo, já falei isso aqui, mas talvez você não estava aqui, você não ouviu. Se o seu marido é bom, não fica fazendo propaganda dele com os outros, não. Meu marido é uma bênção de Deus. Aquele que não está vendo, irmão, não põe na vitrine. Se a sua mulher é, como tem mais mulher aqui, óbvio. Se a sua mulher é ótima, esposa, não fica pondo na vitrine, não. Minha mulher é ótima, ela faz, acontece. Se você não está vendo, não põe
exposto, não põe na vitrine para ninguém ver. Amém? Se é uma bênção, fica quieto, não fica falando para ninguém, sua família, o seu salário, o que você faz, o que deixa de fazer. Irmãos, eu não acredito em inveja, mas eu acredito que tem olha, o inimigo entra numa maneira ali, meu Deus do céu, parece que as coisas não dão certo, começa a dar tudo errado, aí você fala, o que está acontecendo? Às vezes a pessoa, né? Então, cuidado, vigia, irmãos. Amém? 27. Falando com ele, entrou encontrando muitos reunidos ali. 28. A quem se dirigiu, dizendo: vós bem sabeis que é proibido um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. O judeu, o Pedro ainda era, apesar de ter andado com Jesus, feito a obra, visto 3 anos ele viu Jesus fazer milagre. Ele estava seguindo a lei ainda. Era proibido de se misturar, porque ele estava seguindo a lei. E na graça, no Novo Testamento, não tem nada disso, né? A Bíblia em Romanos fala, não tem grego, não tem judeu. Deus escolheu cada um de nós para servir a Ele, independente da nossa raça, independente da nossa família, independente de tudo mais. Amém? Então aqui Deus quebrou a religiosidade de Pedro. E às vezes Deus quebra a nossa também. Está quebrando a sua hoje. Você está olhando para o pastor barbudo, calça jeans e tênis, pegando a palavra de Deus. Amém? Para você não ser religioso nem religiosa. Amém? Então, irmãos, não olha a aparência, olha o coração. Olha, escuta o que a pessoa está falando. Se você está sentindo paz, é de Deus. Amém? 29. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandasse chamar? 30. Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que, por volta dessa hora, estava eu observando em minha casa a hora nona. Qual é a hora nona? Hora nona? 3 da tarde. Porque começa às 6 da manhã, não é? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 9. Hora nona. Para você entender aqui o horário da Bíblia. Certo? 3 horas da tarde. Vou ler de novo. Respondendo Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta dessa hora estava eu observando em minha casa a hora nona da oração. Eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor à beira-mar. 33. Portanto, sem demora mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo que te foi ordenado da parte do Senhor. Então, 34. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Ó, Pedro mudou de opinião aqui. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não olha a sua aparência. Deus não olha se você é alto, magro, se o seu cabelo é lindo, é feio, se você não gosta. Ele te escolheu. Hã? Talvez você não se ame, mas Ele te ama. Jesus te ama. Amém? Ele te escolheu do ventre da sua mãe para você servir Ele. Talvez você não goste de você, né? Alguma coisa no seu corpo. Todo mundo tem isso, né? Principalmente mulher. Eu estou falando porque a gente convive e sabe, né? Tem mulher que não gosta da orelha dela, tem mulher que não gosta do cabelo, que ela quer o cabelo liso. A mulher que quer o cabelo liso, eu trabalhei com um japonês, eles já ouviram isso? Vocês não ouviram aí? Trabalhei com um japonês e a mulher dele fazia enrolar o cabelo, porque ela enjoou de ter o cabelo liso. E muitas mulheres hoje alisam o cabelo para ficar com o cabelo liso, porque ela tem o cabelo enrolado. Então, não dá para você entender, né? Assim, você tem que se amar. Primeira coisa que você tem que fazer, você não tem que olhar, se comparar com a Barbie. Você sabe que a Barbie não é de Deus, né? Barbie, muitas mulheres, pessoas são influenciadas por aquela magreza dela. A Barbie tem mais de 50 anos. Não sei se você já pesquisou, alguém já pesquisou isso aí?
A Barbie tem mais de 50 ou 60 anos, eu não sei a idade dela. E o cara que criou ela, o cara não é de Deus, não. A Barbie não é de Deus. Então as crianças, as meninas, começam a se comparar com a Barbie. Se ela for gordinha, ela quer ser magrinha, né? E tudo isso, então, porque se Deus nos fez desse jeito, irmão, você tem que se amar do jeito que você é, né? A altura, o corpo, a cor, cabelo, e aí por diante. Amém? Então não seja essa pessoa que a pessoa às vezes quer mudar que Deus fez ela. Eu quero dizer para você que não existe ninguém igual a você no mundo. Só você é único, você é único. As suas digitais são únicas, ninguém tem a digital que você tem. Você sabia disso? Ninguém tem. Pode ser parecida, mas igual não tem. Você é único na Terra. Quem te fez foi Deus. Com tudo isso que você às vezes não gosta, toda essa luta, sabe aquela família linda que você tem, né? Maravilhosa, você nasceu lá, que não tem problema nenhum, né? Todo mundo legal, tem briga lá, tem discussão, né? Foi Deus que colocou você lá. Por quê? Não sei. Pergunta para ele. Né? Aquela família, né? Às vezes o pai e a mãe abandonou. Tudo isso aí foi Deus que fez. Por quê? Não sei. Pergunta para ele que ele vai te responder. Ele queria mudar alguma coisa em você, deixar você forte, alguma coisa vai acontecer, era para acontecer na sua vida. Vamos lá, 35. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Ele deixou de ser um religioso. Olha, não vou julgar aquilo que Deus escolheu. Não vou julgar quem Deus escolheu. Vou falar uma coisa para você, talvez você não saiba. Você, às vezes eu estava falando para você, mas você é menino dos olhos de Deus. Ai de quem tocar em você. Pastor, mas é assim, é assim. Talvez você não se dê valor, mas Jesus te ama muito. Amém? E se tocar em você, irmão, mexeu com ele, tocou nele. Quem vai cobrar ele? Amém? Às vezes a gente quer fazer justiça na nossa mão. Eu vou lá, vou falar, vou fazer acontecer. Mas ele vai fazer. Ele faz. Amém? 36. Essa é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o Evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Esse é o Senhor de todos. Aí Pedro pregou para eles. Amém? 44. Por favor. Ainda Pedro falava essas coisas, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiravam-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Vocês entenderam o que eu li? Entenderam? Enquanto Pedro estava pregando lá, falando, o Espírito Santo veio sobre eles. Amém? Aqui está falando aqui, irmãos, eles não tinham aceitado Jesus. Eles não eram judeus. Já estou acabando, tá? Sei que vocês trabalharam hoje, estão cansados. Já estou acabando. E mais alguém falando aqui dá um som, né? Tremendo. Mas já estou terminando já. Presta atenção. O Espírito Santo caiu. A Bíblia diz o termo caiu, quer dizer, desceu sobre eles e eles começaram a falar novas línguas. Então a pessoa diz assim: eu sou batizado pelo Espírito Santo, mas se você não fala em línguas, a primeira evidência de ser batizado pelo Espírito Santo é essa aqui, ó. Falar em línguas. Estranho, língua dos anjos. Tá? Tem gente que fala uma vez e não fala nunca mais. Tudo bem. Não tem problema. É válido. Tem gente que vai continuar falando outras línguas. Né? Tem pessoas que oram em línguas, pessoas louvam em línguas. É dom de Deus. Aí a Bíblia diz que você tem que buscar os melhores dons. Às vezes Deus dá para a pessoa. Às vezes você tem que buscar. Né? Pessoa que já nasce com dom. Vai para a igreja e já tem dom. E aí por diante. Como eu falei antes, né? Pessoas que têm vários dons. 45. E os fiéis que eram da circuncisão, você sabe o que é circuncisão? Eles eram judeus. O judeu, no oitavo dia, ele recebe o nome. Então ele é levado lá na sinagoga, recebe o nome dele e faz circuncisão no pênis dele, da criancinha, né? Corta aquela pele, isso é circuncisão. Os que eram da circuncisão se admiravam, porque sobre os gentios foi derramado o Espírito. O que eles estavam fazendo? Julgando as pessoas. Eles achavam superiores aos gentios. Amém? Irmãos, Deus não escolhe pessoas, como eu estou falando, pela beleza. Ele vê as qualidades das pessoas, ele vê o coração de cada um de nós, a intenção do coração. Você pode ser alto, baixo, preto, branco, amarelo, azul. Isso Deus não olha. Olha a intenção do seu coração. 46, ó.
pois os ouviam falando em línguas, engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados? Eis que, assim como nós, receberam o Espírito Santo, com letra maiúscula, Espírito Santo. 48. Ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhes pediram que permanecessem com eles por alguns dias. O Cornélio, irmãos, ele fazia muitas obras boas. Orava a Deus e Deus ouvia, mas ele não tinha salvação. A obra não salva ninguém. A Bíblia diz assim: mostra a sua obra, que eu te mostrarei minha fé. A fé sem obras é morta. Uma coisa está casada com a outra. Agora, se for sua obra, não salva ninguém. Entendeu? Você pode pensar assim: pastor, eu vou para o céu porque eu sou bonzinho. Faço muita coisa boa. As pessoas ajudam, vai lá na família, eu ajudo as pessoas. Mas tem que ser nunca pensou isso. Né? Eu faço, se eu puder ajudar, eu ajudo. Eu nunca perdi ninguém. Olha, faço coisa boa para as pessoas. Eu dou as coisas, eu faço na rua, fazer dar comida para as pessoas, de rua e tal. Isso não salva ninguém, não. O Evangelho é diferente disso. Isso é bom. Deus salva bem na oração o que ele fazia. Só que isso não salvou ele. Teve que chamar o Pedro para falar da palavra de Deus para ele aceitar Jesus. E se for batizado no nome de Jesus Cristo. Está no texto. Amém? Vou dizer uma coisa para você. Que a obra não salva ninguém. Mas se você for um crente e não fizer obra também, as pessoas vão admirar. Porque você vai ser uma pessoa sem obra. Amém? O Evangelho, irmãos, o verdadeiro Evangelho é assim. O céu foi inaugurado com quem? Quem que inaugurou o céu? Jesus Cristo, numa cruz. Ladrão de um lado, ladrão do outro. O que o ladrão falou para ele? Senhor, lembra de mim quando ele traz a sua vida. Ele falou: ainda hoje será comigo. Então o céu foi inaugurado por um ladrão. Ele era bonzinho? Por que ele estava lá? Porque ele tinha feito alguma coisa errada. Né? Esse é o Evangelho verdadeiro. Ser bonzinho não leva ninguém para o céu, mas arrependimento leva para todos. O que ele fez? Se reconheceu Jesus como Senhor, como Ele, e se arrependeu. Senhor, lembra de mim. Ele está no seu reino. Jesus falou: ainda hoje você vai estar comigo lá no paraíso. Glória a Deus. Amém? Esse é o Evangelho. Então, se você só é só bonzinho, bonzinha, tem um coração bom, está faltando só você aceitar Jesus e se batizar nas águas, para que Deus continue cumprimente a obra que Ele começou na sua vida. Amém? Um domingo passado teve um batismo aqui, graças a Deus. Né? E um dia eu passei pelo batismo, um dia eu aceitei Jesus, um dia eu fui batizado por alguém. Então é processo de todos nós. Amém? Está dizendo que quem impede que sejam batizados? Vocês leram o texto? Já vou parar. 48. Eu ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então eles pediram que permanecesse com eles alguns dias. O batismo aqui, irmãos, é nas águas. Foram batizados mesmo nas águas, só em nome de Jesus Cristo. Amém? Salvação, obras e arrependimento. Sem isso, não tem céu. Outra, depois que você tiver o Evangelho, aí começam as lutas. Mas pastor, o senhor está me desanimando. Todo mundo tem luta. Foi falado aqui, a irmã falou. Todo mundo tem luta. Quando eu estava no mundo eu tinha luta. Quando eu vim para a igreja eu tenho luta. Só que eu falo sempre isso e eles explicam comigo. É que nem no videogame, irmão. Quem já jogou videogame aqui? Levanta a mão. Você está na primeira fase, como é que é? Assim, né? A segunda. E depois a outra. Mais difícil. A outra, quando você é na última lá, é super difícil. E não é difícil para mulher, é diferente para nós hoje. Você vai passando de fase na sua vida espiritual, a luta vai ficando mais, como fala, mais ardente. Mas você já está preparado, porque você já passou tanta coisa na sua vida. Olha a sua vida aí, olha quanta coisa você já passou. Quanta coisa você já passou. E agora, quando está na igreja, você acha que vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso. Não é porque você tem Jesus na sua vida, tem paz. Não é porque vai ser tudo fácil, não. Nunca foi e não vai ser. Tem até a igreja que pega com facilidade, mas o Evangelho não tem facilidade nenhuma. É servir a Deus, submeter à vontade dele, Jesus Cristo. Amém? Que eu estou falando, às vezes Deus manda a gente fazer uma coisa e a gente não faz.
manda fazer uma coisa e a gente faz a nossa vontade. Nós fazemos a nossa vontade e isso não agrada a Deus. Amém? Então, nós temos que fazer a vontade dele. Que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Aleluia. Amém, irmãos? Eu vou entregar o fone. Quero agradecer a Deus porque Ele me usou. E quero que você fique com essa palavra no seu coração. Que Jesus te ama muito, muito. Glória a Deus. Você tem que se amar também. Amém? Não pense que você, o inimigo, ele quer o seu mal. Ele quer se derrubar, ele quer se matar às vezes. Mas a Bíblia diz que os salvos, quem é escolhido, irmão, a Bíblia diz assim: muitos são chamados, poucos são escolhidos. Amém? Você é um escolhido. Talvez você entrou aqui, passou mais uma vez na primeira vez na igreja, você é escolhido de Deus. Senão você não estaria aqui ouvindo essa palavra. Amém? Quero agradecer a oportunidade, as palmas ao Senhor. Amém?